Eterno, abençoe sua vida, você que está conosco hoje. Espero que você esteja bem, sua família, amém? Que haja as bênçãos do Senhor sobre vocês, amém? Vou trazer aqui 3 palavras que alguns já conhecem e vamos falar da palavra do Senhor, amém? Eu só quero mandar uma mensagem que eu aceito críticas de qualquer pessoa, mas crítica de quem não produz nada para o reino de Deus. Tem pessoas que não fazem nada para o reino de Deus. Nada. E, infelizmente, só sabem reclamar. Se você não acha o conteúdo interessante, tem muitas outras opções para você que está aí reclamando a tonalidade da voz, jeito de falar, o que eu digo. Amém? Eu falo para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, não ouve. Amém? Eterno abençoe aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor. Amém? Apocalipse 3, verso 14. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sinceramente, eu acho que o problema das pessoas é cognitivo mesmo. As pessoas não sabem ler a Bíblia. E quando a gente vem aqui e expõe a palavra de Deus, as pessoas nos insultam. Teve alguns indivíduos que vieram aqui no último vídeo me insultar. Você veio me insultar aqui porque você é um religioso. Você ama a tua religião. E você não está nem aí pela Bíblia. Esse é o problema de algumas pessoas que não lê Bíblia. Vou ler de novo. Testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação de Deus. Você não sabe ler? Porque está chegando um momento que eu acho que está ficando uma loucura. Por isso que a embriaguez da Babilônia... Sabe que é embriaguez? A pessoa não sabe nada com nada. Nem lendo o texto, o indivíduo consegue entender. Você não conseguiu entender esse versículo? De tantos outros que eu trouxe. Teve um que me chamou de idiota. Teve outro que me chamou de charlatão. Eu descobri alguma coisa? Charlatão é aquele que cobra para pregar e não prega a palavra. As pessoas amam suas religiões. Meu filho, você pode ficar com a tua religião. Fique com ela à vontade, abrace ela, sabe? Você pode morrer na religião que você quiser, filho. Mas aqui, ó, nessa boca, quem manda é Deus. Tá bom? Aqui tá dizendo o que tá dizendo aqui. Como é que você interpreta? Yeshua disse: como leis que está na Torá, como interpretas? Como se interpreta esse versículo aqui? Isso diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se resolva. Tá ok?
Resolva você. Aí, vocês que não querem a Bíblia, eu nunca vi povo tão religioso que não consegue ler um versículo e entender. Deus que me livre. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizem alguns, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Enriqueças e, compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Se veste aí, tá, filho? Se veste. Eu quero saber se você é um cidadão do céu que mora na terra. A roupa que tu usa no dia a dia, na tua casa, você tem coragem de entrar dentro de uma igreja com ela? Olha só a tampa da hipocrisia. A pessoa vive dentro de casa com uma roupa, na hora do culto vai com outra. Significa que você usa uma roupa para ir para a igreja e outra para ficar em casa? Você é um tremendo de um hipócrita. Não é uma veste boa para ir para a igreja e é boa para ficar em casa? Mas o versículo que eu quero trazer aqui é: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eu quero falar de arrependimento. Quero falar aqui, trouxe um versículo e uma imagem, que eu vou colocar aqui, 2 imagens. Vamos lá. Gênesis 48, 21. Depois Israel disse a Iosef: estou pronto para morrer, mas Elohim está convosco e vos fará voltar para a terra dos vossos pais. Veja que eu coloquei em vermelho voltar, porque a palavra hebraica shuv, 7725, quer dizer retorno, voltar. Observe que tem uma seta voltando. Essa expressão shuv é a palavra raiz techuvá. Por isso está techuvá com Yeshua. Esse voltar, observe que José, ele era governador do Egito e a família de Jacó estava no Egito. Eles saíram de Canaã e foram para o Egito por causa da fome. O Jacó, ou Israel, está falando para José que eles vão voltar para a terra dos vossos pais. Então entende que é voltar do lugar de onde saiu. Chuva é isso, é voltar. A pergunta é, por que voltar? Quando se fala voltar, significa que o homem está longe de Deus. E como que você está perto de Deus? Se Deus está em todos os lugares. Hakadosh Baruch Hu, ele deu instruções de como o homem viver na terra. De como o homem pode se aproximar dele. Através das mitzvot. Mashiach disse em Mateus 7, 21, que não é o que me disse Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então a vontade expressa de Deus foi aquilo que ele disse aos seus servos para que assim o fizesse. Yeshua trouxe instruções e disse que veio confirmar a Torá,
e não anular. Lógico, ele veio fazer a vontade de Hakadosh Baruch Hu. Significa que voltar é fazer o que Deus determina. Você só se achega perto de Hakadosh Baruch Hu com o seu arrependimento. E aqui está um ponto interessante. Uma religião que fala de Deus, mas não vive o que Deus quer, é uma falsa religião. Sabe por que Yeshua criticava os fariseus? Porque eles eram hipócritas. Essa palavra hipócritas vem do grego, que significa atores. Eles faziam um papel, mas eles não eram em essência. Significa que eles não viviam aquilo que falavam. Observe que Lucas vai escrever o seu livro e vai dizer as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar. Ele ensinou os seus discípulos para viverem, para guardarem todas as coisas. Mateus 28, 19. E de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Significa que em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma comunidade que vive os ditos do Mashiach. Vive as instruções de Hakadosh Baruch Hu. Então, se você de fato quer ser uma igreja verdadeira, porque igreja na verdade é Kahal, a reunião, o corpo do Messias, são pessoas, não é um prédio, não é um CNPJ. Mas são pessoas, não estão ali reunidas por estarem reunidas. Mas pessoas que vivem a vontade de Deus, pessoas que têm aliança com Deus. Vai ter muitas pessoas que naquele grande dia vai dizer que curou, que fez milagres, expulsou o demônio, pregou em vários lugares, mas Yeshua vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, anomia, o A é negação, nomos, lei, contra lei, sem lei, que viveu longe das instruções de Hashem, que não praticou a vontade de Hakadosh Baruch Hu. Então significa que se você está voltando de verdade, você está fazendo o que Deus quer. Não é o que uma religião determina. É o que Deus diz na sua bendita e inefável palavra. Então voltar para Deus é de acordo com as instruções que Ele deixou. Como está a tua moral diante de Deus? Como é que está a tua vida social com o teu próximo? Como é que está o seu respeito pelos pais, honrar pai e mãe? Como está o teu casamento? Como está o teu leito? Com mácula, sem mácula? Como é que está a tua vida de justiça? Você vive uma vida injusta ou uma vida justa? Você é um homem que se santifica ou não santifica? Se separa ou não se separa? Isso vai dizer, de fato, quem você é. Não quem você está dizendo que é. É através das ações que somos o que somos. Não o que falamos, tá? Vou deixar alguns versículos sobre arrependimento. Veja comigo quantos versículos importantes, visto que o nosso tema principal é arrependimento. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter, retornar dos seus maus caminhos, quer dizer o que? Abandonar os maus caminhos, fazer o que é certo. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Atos 3:19. Kefa, Pedro disse, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim ter tempo de refrigério pela presença do Senhor. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados, perdoar nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Confessar é admitir a necessidade do perdão por aquilo que foi violado. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos são ações. Ações que comprovem vossa techuvá. Ações que mostrem que vocês estão fazendo a vontade de Deus.
Yeshua começou a pregar em Mateus 4,17 assim, ó, desde então começou Yeshua a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Significa tempo. Arrependa-se, porque algo está por acontecer. Yeshua está falando, olha, se arrependam, o reino de Deus está vindo. Sem arrependimento, não tem como fazer parte desse reino. Mateus 9,13. Porém, aprendeu o que significa misericórdia, quero não sacrifício. Porque eu vim não chamar justo, mas os pecadores ao arrependimento. Veja, é pecadores que se arrependem. Pecado é transgressão da lei, conforme 1 João capítulo 3. 1 João 3. Se a pessoa pecou, ela está afastada de Deus. E se ela está afastada de Deus, o Mashiach vai até essa pessoa e agracia essa pessoa, chamando essa pessoa para voltar. A pessoa então pede perdão do que fez e começa a retornar, abandonar o pecado. É isso que Yeshua está dizendo que veio fazer. Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar o que está errado na tua vida e purificar você. Tá ok? Abandone o pecado. Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio irar-se e grande benevolência, e se arrepende do mal. Então, convertei-vos ao Senhor. Ezequiel 18,32. Porque eu não vim... Ezequiel 18,32. Porque eu não tomo prazer, não tenho prazer na morte do ímpio, né? Mas convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas que o indivíduo venha se arrepender. Tá? Lucas 15,7. Digo-vos assim: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. O arrependimento é algo muito importante. Atos 17,30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, notifica agora a todos os homens, em todas as partes, que se arrependam. Quem está em pecado, Deus está falando: parem de pecar. Aí ele vai dizer, nos versículos posteriores, porque Deus designou um varão que há de julgar o mundo, os vivos e os mortos. Então, o arrependimento é para que as pessoas não sejam condenadas pelo juízo. Veja que a verdade, o que Deus mandou fazer não foi construir igrejas. A verdade, Deus não mandou criar impérios. A verdade, Deus mandou ensinar o pecador o caminho de volta. É só isso, é o evangelho. Só que os homens estão complicando o caminho dos pecadores. Maldito é aquele que coloca um empecilho na frente de um cego. Se existem pessoas não pregando o evangelho e colocando empecilho para que as pessoas venham conhecer o caminho, esses estão debaixo de maldição. É muito triste. Lucas 13,3. Eu vos digo que se não vos arrependeres de todos de forma igual, perecerão. Atos 2,38. Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sem arrependimento, não tem um dom da Rua Kodesh. Assim eu vos digo que haverá alegria diante dos anjos, Lucas 15,10, por um pecador que se arrepende. Lucas 17, verso 3, verso 4. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes voltar até ti, arrependido, perdoa. Preste atenção. O arrependimento é reconciliação. Se você não se arrepender, você continua sendo. Se você não se arrepender, você vai continuar sendo filho da ira. Entenda
que arrependimento é muito sério. Não é uma ideologia. É uma doutrina. Doutrina. Vamos a outra imagem que eu preparei para vocês. Lembrando que essas imagens ficarão disponíveis lá no Telegram. Eu coloquei para vocês verem aqui, tem duas imagens e a palavra firme. Vocês já ouviram muito falar da palavra fé, né? Fé, pistis em grego. A certeza das coisas que não se vê, mas que se esperam, está em Hebreus. Mas qual é o sentido da palavra literal? Veja que em Êxodo 17:12, as mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentaram as mãos, um de um lado e outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Da onde surge isso? Veja que eu coloquei uma tenda nômade ali para vocês verem. Veja que ela está puxada por corda, e eu ampliei a imagem para vocês verem que existe pregos na terra. É daí que surge a palavra emuná, é dessa ideia pictográfica, arcaica, paleolítica. Por quê? Porque esses pregos travados no chão tá dando firmeza à tenda. Quando diz que alguém tem fé, é alguém que é firme. Não se desvia, independente da situação que esteja passando. Um homem de fé na Bíblia? Jó. Ok? Observe que quando você começa a ter chuva, você começa com arrependimento. Você vai começar a cumprir os mandamentos. Mas nesse caminho vai vir lutas. Então vai requerer que você fique firme para chegar até o final. Quem chega ao final é chamado na Bíblia de vencedor. É aquele que concluiu o seu chamado. Então quando você começa a ter chuva, que é o pontapé inicial do arrependimento, descendo as águas, você vai começar a viver a vontade de Deus, abandonando a vontade da carne, dos pecados, daquela vida inútil. E agora vai trilhar um caminho de retorno para o mundo vindouro, não é? Então, vai requerer de você essa firmeza, dessas estacas, porque o inimigo não vai deixar de graça isso. Ele vai ir contra você com tudo, para que você não conclua o teu chamado. Ele vai querer te parar na estrada. Por isso requer firmeza, estabilidade, emuná, gente. Uma pessoa que está estável no propósito. Você está se arrependendo, não é igual pessoas... irmão, eu dei uma fraquejada. Significa que você perdeu a fé. Irmãos, eu prego doente, o diabo aparece para mim aqui e me ameaça. É calúnia, é luta, é problema de um lado do outro. Eu estou aqui pregando a palavra, ajudando pessoas e fazendo o que Deus me manda. Você realmente serve ao Senhor? Por que pessoas voltam atrás, desistem, quando a luta começa a acontecer? São pessoas que não são firmes. Então, significa que uma pessoa que não tem fé é uma pessoa que desiste do caminho do Senhor muito fácil. Pessoas por causa do marido, por causa do filho, por causa do trabalho, por causa do... Só Deus sabe por causa do quê. Param na caminhada, retrocedem, voltam atrás, como aquele povo que saiu do Egito queria voltar para o Egito por causa de quê? Cebola. Primeira lutinha, eles começaram a murmurar. Primeira lutinha, começaram a amaldiçoar. Primeira lutinha, tá cheio de crente assim, murmurador. Que já quer, pensa em largar tudo porque tá passando luta. Deixa de ser fracote. Vai lutar pela fé, meu filho. Vai caminhar firme na presença do Senhor. Tá tendo luta? Vai orar, pedir Deus uma porta. Faz igual eu, meu filho. Sabe? Luta. Não desista. Amém? O Eterno é conosco. E uma última imagem eu quero deixar aqui para vocês. É a palavra graça. Eu tenho outras imagens, mas eu achei interessante colocar continuação da proteção. Observe que a letra Rem, ela, no paleohebraico, era como se fosse uma parede de uma tenda. E o Nun é uma sementezinha igual realmente um esperma. Descendência é continuação, não é? Descendência, em grego, é zerar, semente. Significa algo que vai continuar.
A descendência é isso também. Nun significa isso, essa continuação. Por isso que a palavra ave em hebraico é força da tenda. O sentido das letras. E filho, ben, é a tenda e a continuação. E significa o quê? Que esta tenda continuará. Por isso que descendência vem dos filhos, entende? Então, é o favor de Deus por alguém. É algo que vai continuar, porque Deus vai agraciar. Foi o que aconteceu justamente com Noa. Deus ia destruir a terra, mas Noa vai continuar. Então, um favor a Noa. Deus não vai matar Noa também e vai permitir que Noa continue. Tá? Bom, escrevi uma anotação aqui minha para vocês, amém? Deixa vai voltar e ao encontro do Eterno. Através dos seus mandamentos, Mateus 19, se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos. Entrar na vida é entrar no mundo vindouro, é entrar no reino dos céus, é se encontrar com Deus. Ir para o reino de Deus através da vontade do Criador. A conversão, essa mudança. Você está indo para casa através dessa mudança que Deus proporcionou a você. A emuná é a confiança e a fé. É para aquele que está retornando. As dificuldades são os testes. A dificuldade deste caminho de voltar para casa. As dificuldades deste caminho vai requerer essa firmeza. Se você ficar firme, você chegará até o final. Se você falhar, você vai sucumbir. Firmeza, como aquela estaca que eu mostrei ali. As lutas virão para fazer você parar. A fé é se manter firme no caminho de retorno. Não importa a luta. Siga firme. Vocês já estão enfrentando lutas, assim como eu, por causa da nossa fé. Mas nunca desista do propósito. Tenha fé. Firmeza. O favor de Deus pelo pecador, pelo perdido. Você estava morto em seus pecados e Ele te deu a oportunidade de iniciar esse retorno. O favor de Hashem, tá? Foi dado a um homem, mesmo homem morto em seus delitos. Significa que essa graça é o favor que Deus deu para mim sem o meu mérito. De fato. Deus está me dando a oportunidade de continuar a existir. Entendeu o que é graça? Se eu morresse em meus pecados, sem ter a chance, imagine. Mas Deus então está dizendo, Felipe, em 2008, vou permitir que você continue e vou te dar esse caminho de arrependimento. E isso, a graça me envolveu, eu iniciei o caminho, estou nesse processo. Eu preciso chegar até o final. Eu preciso terminar e ser chamado, então, de vencedor. O que eu quero deixar para você nessa noite é que você não desista, porque as lutas, elas são inevitáveis. A solidão, as dificuldades, elas são reais. Eu tento aqui, enquanto eu tenho tempo e oportunidade, ajudar as pessoas que vêm até mim. Aproveite esse tempo que o Senhor nos deu. Não sei quanto tempo que nós vamos ter ainda para podermos estarmos aqui. Espero que o Eterno nos dê a oportunidade de falar com um número maior de pessoas e poder ajudar então essas pessoas a tomarem um novo rumo nas suas vidas. Lamento por aqueles que estão a perecer, aqueles que felizmente não estão conseguindo. Amém? Nosso Pai vos ajude, vos ilumine. Nosso Deus esteja conosco. Um grande abraço a todos. Amém.